Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Abananados InstaCast, com o oferecimento do Sempre Update. Que eu fiz tão direitinho que eu não queria mudar isso aqui. Vamos, pode ir. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais dela, que é cantora, influência digital, a iluminada Dani Xavier. É um prazer receber a cantora dos singles mais tocados aqui em casa, mãe de Luzi e filha de Dona Joana. Seja muito bem-vinda, Dani. Ai, que alegria, gente. Oi, gente. Satisfação imensa. Já quero agradecer o convite e dizer que estou aqui encantada com tudo e já parabenizar por essa iniciativa. Obrigado. Tanto a você, Jarderson, você, a Daiana Obrigada. e também a toda a produção do Abananados. O Abananado está indo assim, né? De passinhos curtos, passinhos lentos, mas a gente vai tentando chegar no nosso objetivo. Um prazer enorme ter você aqui conosco hoje. Então, Dani, a princípio, nós gostaríamos que você se apresentasse, tanto para a gente que já lhe conhece, mas também para o pessoal que está de casa assistindo você. Pois é, gente. Eu vou falar meu nome como seria, tá? Seria Sandranielia. Aí ficou Sandra Daniela. A gente parcelou em 2 vezes. Ficou Sandra Daniela, que diminuiu e ficou só Dani. E eu sou uma moça, menina, mulher, que tô aí na vida, seguindo na missão, tanto na música, quanto na internet, quanto na vida de várias pessoas, né? Eu sou realmente assim, uma pessoa que consigo conciliar, vou administrando tudo, devagarinho, mas vou conseguindo. E espero estar seguindo a missão certa, né? A missão que Deus tem pra minha vida. Então eu me sinto realmente assim, a moça, menina, mulher com fé e gana. Muito bacana. E pegando já esse gancho, eu quero saber quem é Dani Xavier. Então, Dani Xavier é uma paulista, né? Veio diretamente de São Paulo, mas me considero paraibana, me tornei paraibana pelas raízes, né, da minha família. E eu costumo falar que eu sou paraibana de coração. Então, acabei chegando aqui na Paraíba, me encantando. E como eu já disse, acredito que estou seguindo na missão. Né? Acredito que estou aí na missão. Vim com esse diferencial, com esse diferencial da música. E acredito que Deus ele tem muitos planos. Então, eu só vou seguindo esses planos. Essa moça, que às vezes é menina e que às vezes é mulher, né? Tem muita fé de seguir e continuar. Muito bacana, Dani. Muito bacana. Muito bacana escutar algo assim. E quando a gente vê Dani Xavier, antes eu via Dani Xavier como uma cantora, eu via Dani Xavier como uma influência digital. Mas hoje eu observo Dani também como a filha de Dona Joana. E quando eu vejo Dona Joana, eu vejo aquela mulher guerreira, aquela mulher batalhadora. E você basicamente se espelhou nela, né? Minha grande referência, né? Então, assim, hoje você... Por conhecer Dona Jana, na verdade eu sempre acabo mostrando muito os bastidores de casa, os bastidores da minha vida real. Então, assim, Dona Jana é alguém que me inspira todos os dias. Ela é realmente uma mulher muito guerreira. E eu acho que toda essa garra e toda essa fé eu acabei herdando dela, né? Então, assim, já passou por muitas coisas na vida e nós sempre juntas, né? Sempre estivemos juntas. E isso é algo que me fortalece cada vez mais, sabe, Jarderson? É algo que vem... com a certeza, ainda pegando o gancho da missão. Então, assim, eu também tenho a missão de ser filha de Dona Joana. E isso é algo que me deixa muito feliz. Muito bacana. Então, Dani, eu quero saber como tudo começou, qual foi a sua inspiração e se tem mais alguém na família que segue essa carreira musical. Pois é, segundo Dona Joana, eu comecei ainda enquanto criança, na verdade. Eu acredito que desde de pequenininha, menor, né? Porque o tamanho não cresci muito. Mas, assim, enquanto criança, eu ficava na frente do espelho, brincando com a escova. Todas as vezes eu falo isso porque eu não consigo lembrar dessa cena, mas de tanto minha mãe falar, eu já fiquei com ela fixada na minha mente. Então, eu me imagino aquela criancinha brincando na frente do espelho com uma escova de cabelo. E minha mãe sempre ficava brincando, dizendo assim, essa menina ou vai ser cantora, ou vai ser jornalista, porque ela gosta demais desse negócio. E aí, quando eu fui crescendo, realmente eu fui... que aí já foi essa transição de São Paulo pra cá. E aí eu lembro que eu ia pras missas com a minha avó e eu ficava encantada com aquelas senhoras cantando na igreja. Né? E eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que elas conseguem? Isso deve ser muito bacana. E aí depois eu adentrei, né, em grupos de jovens e comecei a cantar também nas missas. E com o passar do tempo,
nós montamos um grupo de serenata, eu e mais 2 amigos. E aí a coisa se tornou um pouco mais profissional, porque eu sempre falo assim, quando envolve dinheiro, é porque, né, tá indo pelo caminho mais profissional. E aí nós fizemos muitas serenatas. E eu sou alguém que gosto, além de música, eu gosto muito de histórias. Então, assim, nós cantávamos e chegávamos contando as histórias dos casais, sei lá, de aniversário. E aí a gente ia adentrando os corações, né, através da música e também das histórias da própria pessoa. Depois, meu amigo Kelson Kiss, que é compositor, que é cantor, enfim, ele sempre acreditou nesse meu potencial, né? Então, todas as vezes eu também agradeço muito a ele, porque ele sempre foi alguém que me impulsionou. E aí ele chegou pra mim um dia, e eu sempre fui aquela menina que sempre pensei assim, não, eu não sei fazer. Até hoje, eu não sei fazer, mas como é que faz? Me ensina aí que eu dou um jeito, eu aprendo. Vamos em frente. Né? Vamos em frente. Então, assim, sempre vou em frente. E aí ele chegou e disse assim, Dani, tem umas composições, eu queria muito que você gravasse. Tu gravaria? Teria coragem? Eu disse, tenho. Só que eu não pensei que fosse ser da forma que foi. Passada, acho que uma semana, mais ou menos, ele me mostrou as músicas, aí disse, a gente vai gravar. E eu, tá, vamos, não sei, mas vamos. Assim, do nada, vamos gravar. Vamos, com certeza, vamos gravar. Mas eu não sabia. E aí, minha primeira experiência, assim, no âmbito da música, de uma forma mais profissional, entrando em estúdio, foi nessa gravação desse CD, que no tempo era a banda Neném de Colo, que era a banda de Kelson, ele montou a banda de forró, e aí eu fui gravar algumas composições. Então, imagina, imatura, fui para um estúdio em Pernambuco, com pessoas que eu não conhecia. Na verdade, eu conhecia apenas Jeremias Félix, que inclusive é o meu produtor até hoje, produtor musical, assim, das minhas canções. E aí foi uma experiência única, porque só sabe a experiência de estúdio quem vive nessa experiência. E foi ali, errando e acertando, que nós conseguimos gravar. E quando nós voltamos já com o CD pronto, olha só, a loucura. Minha primeira experiência com o público foi num São João, em Solânia, porque quando nós chegamos, o CD pronto, então, no tempo, o prefeito gostou e disse, eu quero que vocês se apresentem. E eu, meu Deus do céu, como assim? Como é que eu vou subir num palco que eu nunca subi na minha vida? Não, aí, Vou cantar quantas músicas, enfim. Fui. Então, minha primeira experiência foi no São João de Solânia, naquele tempo, lá em muitas pessoas. Eu estava altamente nervosa, mas graças a Deus deu tudo certo. Ainda fiquei um tempo nessa banda e depois foi se dissolvendo e aí os projetos foram acontecendo também em outras bandas, né? E aí a experiência, ela foi crescendo cada vez mais, né? Porque eu sempre falo que a experiência vem com... Não adianta, eu sempre falo que o ensaio é uma coisa e na hora é outra coisa totalmente diferente, porque tem toda uma adrenalina, tem todo um envolvimento. Então é nesse envolvimento, nessa adrenalina que a gente vai adquirindo experiências. Eu acho que assim, o artista que começa sozinho, eu já acredito que ele não começa bem. Eu acho que o artista que ele vai se destacar lá na frente, ele começa com outras pessoas. Né? Ele precisa de pessoas que o ajudem a construir uma carreira. E eu acho que foi isso que você fez lá atrás. Pra você ver que lá em casa, eu acho que ainda tem um CD de Neném de Colo. Só que eu não sabia que Dani Xavier cantava no Neném de Colo. Também não sabia? Pois é, Juro eu que eu não cantei, sabia. eu coloquei isso. Depois você vai lá ouvir o CD, porque tem lá a minha voz. E acho que nós gravamos ainda 2 CDs, eu não lembro, acho que foi. Minha memória é péssima, viu, minha gente? Não, e a gente tem um projeto, inclusive, das músicas autorais de Kelson, já tô aqui trazendo essa informação para vocês, que é algo que a gente pensa realmente. Kelson. Abraço, Kelson, ele Abraço. sabe da minha admiração, do carinho e do respeito. E muito do que eu vivo hoje, ele sempre tá do meu lado, me impulsionando, e eu lembro até da igreja, quando eu falei que cantava lá nas missas, ele sempre dizia assim, não, essa música que Dani canta sozinha. E eu, meu Deus, não, morrendo de vergonha, porque eu sempre fui muito tímida. O cara sabe Né? muito Esqueci mais. de falar na minha apresentação. Dani Xavier, no seu íntimo, ela é uma pessoa muito tímida. Então, toda a figura da Dani Xavier, quando é cantora, ela acaba tomando posse daquilo, né? Então, Kelson sempre me impulsionou bastante e sempre trouxe isso mais forte pra mim. Muito bacana, Dani, muito bacana. E assim, a gente sabe que você vem construindo uma carreira ao longo de todo esse tempo, né? Eu só queria saber, com toda a experiência que você tem hoje,
o que é que você diria para aquela Dani que estava começando lá aqueles projetos no Neném de Colo e outros projetos que vieram posteriormente? Na igreja. Na igreja. Ah, sabe o que é que eu diria para aquela Dani? Assim, primeiro, eu iria parabenizá-la, né? Porque ela não desistiu. Mas eu iria dizer para ela ter mais coragem, ser mais audaciosa, porque ela sempre teve muito medo, né? Então, medo do que as pessoas iriam pensar, medo do que poderia ser que acontecesse. Então, eu diria para ela, Dani, não se importa não, sabe? Vive a tua vida, segue na tua missão. E é isso que eu trago para a Dani de hoje. Às vezes, quando vem aquelas sensações de, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que isso é legal? Aí eu me volto, né? E penso assim, não, tô fazendo o que eu acho que eu devo fazer e tô seguindo. E acredito que é nisso que eu me seguro. Pessoas vão gostar do meu trabalho e pessoas não vão gostar. Então, aquela Dani de antes, ela se preocupava muito, né? Queria agradar em 100%, mas a gente sabe que não consegue. Então, a conscientização, ela veio realmente depois. Então, assim, eu diria pra ela, mulher, para de medo. Segue em frente, sem se preocupar com o que as pessoas vão achar. Exatamente. Eu acho que se todo mundo pegar esse gancho de não ligar com o que as pessoas estão falando mesmo, a gente vai bem mais longe. A gente precisa também desses feedbacks, né? gente, Porque exato. é isso que faz com que a gente cresça. Aquela história das críticas construtivas e as críticas destrutivas, né? Então, a gente precisa desse feedback, principalmente das pessoas que gostam da gente, tá? Sim. Então, assim, eu não quero que ninguém me alise, não. E eu sempre levo pra mim assim, ó, duvide de quem não lhe corrige. Sabe, a Dayana? Porque quem não lhe corrige não quer o seu bem. Com toda certeza. Inclusive, esse é um ponto muito forte para a gente tocar, porque as pessoas elas estão vivendo tanto de aparência que elas querem que as pessoas falem bem, e quando vem uma que puxa para a realidade, ela acaba achando ruim. E não é bem por aí. Verdade. A gente precisa focar nisso. Mas a gente também tem que focar numa coisa que eu li essa semana, que é justamente não dar palco, né? Justamente para aquelas pessoas que nunca construíram nada. Show, né? São críticas construtivas, mas de uma pessoa que nunca construiu nada, ela só quer botar para baixo. Não. Então, e é tão incrível que a gente dá sempre mais atenção. Pode vir 100 pessoas falando bem, e quando vem uma pessoa que fala uma coisa negativa, você se apega àquilo. E uma coisa que eu peguei pra mim é tipo assim, você dá mais atenção àquelas pessoas que realmente gostam de você. Porque tem pessoas fora que você nem conhece, nem sabe sua história, e tá ali lhe criticando, ou dando seu falso apoio, e a gente fica incomodado com aquilo. Ao invés de a gente se preocupar com quem tá ali nos apoiando, fazer aquilo pra quem gosta da gente. Então, isso eu peguei muito pra mim. Isso dá mais importância a quem tá comigo do que quem tá E eu ainda acrescento, Dayana, assim, que a gente precisa dar importância a uma pessoa muito importante, que somos nós mesmos. Exato. Né? Então, assim, independente de qualquer coisa, se você faz alguma coisa, você se sente bem, pronto. Tá no caminho certo. Agora, a partir do momento que você faz algo que já não lhe traz tanta paz, né? Assim, você já fica incomodado, então aquilo não tá lhe fazendo bem, então é hora de rever. Exatamente. Exato. É aquela velha pergunta, quando alguém fala pra você, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Verdade. Eu já cheguei várias vezes a ficar pensando, ai, minha mãe, ai, não sei o que, mas se eu não for a pessoa mais importante pra mim, como que a minha mãe vai ser mais importante? Verdade. Então a gente tem que se colocar em primeiro lugar sempre, né? E diante disso, Dani, passando já pra outra história sobre você, eu queria saber como foi essa questão do Iluminados. Eita, então, eu sempre falo também que o Iluminados foi, assim, o divisor de águas. Foi onde realmente surgiu a Dani Xavier. Porque até então, aquela Dani que cantava na igreja, que depois cantou, fez serenata, que foi cantar na banda de Kelsey, cantou em outras bandas, que eu participei de outras bandas também, tá? Tanto aqui em Solânia, Bananeiras, Guarabira, cantei em banda em Recife, João Pessoa. Então eu passei, né, por esses perrengues de banda, de bastidores, que só sabe quem passa. É algo lindo e maravilhoso. O palco é perfeito. Mas para você poder chegar até o palco, existe toda aquela situação. Mas eu nunca havia cantado em um show de calouros, em uma participação assim, em competição nenhuma. Né? Então eu tive a minha primeira experiência, que foi em 2015, que foi quando eu ainda não acreditava em mim, na artista, Dani. Era Dani. E aí minha cunhada pegou e me inscreveu no The Voice primeiro. E aí eu passei. Fiz a audição do The Voice, fui fazer a audição, mas aí eu não passei para o programa. E aí no ano seguinte, eu acabei
em um momento que às vezes acontece isso. Às vezes dá vontade de desistir de tudo, né? Acho que já deve ter acontecido com todo mundo aí em casa, né? Eu acredito. E comigo também aconteceu esse momento, de dizer, Senhor, qual é a minha missão? O que é que eu tenho que fazer? Me mostre, né? E eu sou muito São Tomé. Me mostre porque eu preciso ver. E aí foi numa conversa bem clara com Deus. E aí só que assim, você tem que ter essa conversa clara, mas você também tem que fazer acontecer. E aí eu disse, quer saber? Comecei a fazer inscrição. Foi o momento que eu comecei a acreditar em mim. Aí, tudo que tinha de programa, inscrição. E aí, menina, acho que foi questão de, sei lá, 1 semana, 2 semanas, eu recebi uma ligação, e foi realmente a ligação da produção do Iluminados, e foi algo, assim, muito de Deus, realmente. Foi a resposta que eu estava pedindo tanto a ele, né? Ele me trouxe essa resposta. Na verdade, ele disse assim, você quer a resposta? Então, peraí, vamos ali. E me levou para viver toda aquela experiência do Iluminados. Eu fui fazer a audição. Para quem não sabe aí, esses programas, eles funcionam basicamente dessa forma. Você é selecionado, e aí você faz a audição. Se você passar, você entra pro programa. Se não, obrigada e boa sorte, né? Mas e a inscrição, você manda vídeo, alguma coisa? Na inscrição, nesse tempo lá, eu preenchi todo um requisito. E aí, mandei um vídeo. Morrendo de vergonha, mas mandei. A Dani Tímida. A Dani Tímida, pois é, a Dani Tímida fez um vídeo e mandou. Então, mas foi aquele momento ali que foi realmente o divisor. Foi quando eu parei e pensei, não, eu preciso acreditar em mim. Eu sou minha prioridade, né? E aí eu fui selecionada, fui para São Paulo, sozinha. Fiz a audição, fui um dia, voltei no outro. E aí, tipo, o que aconteceu também foi bem surreal, porque foi tudo muito difícil. Na verdade, a minha vida não tem sido, não é nada tão fácil, né? Nada tão fácil. E eu sempre falo, quando é fácil, eu já digo, meu Deus, tá estranho. Porque realmente existe esse grau de dificuldade. E eu acho que é justamente nesse grau de dificuldade que eu acabo valorizando cada vez mais, sabe? E aí eu fui fazer a audição. E aí, acho que 3 dias depois, me ligaram dizendo que eu tinha passado. Menina, foi aquela loucura. E uma experiência que eu não sabia o que é que ia vir pela frente, né? Então eu só disse, sabe aquela história? Eu não sei não, mas como é que eu vou? Como é que eu faço? Eu vou. Então eu acabei saindo, tendo que organizar a vida em 8 dias, faculdade, trabalho, as coisas de casa também, e acabei indo viver essa experiência, que poderia ter passado apenas 1 semana ou então 2 meses. E acabou que eu passei os 2 meses lá. Eu cheguei até a semifinal do quadro Iluminados. Uma experiência única. Única. Se você me perguntasse, Dani, um momento na sua vida profissional, eu vou dizer para vocês que foi realmente aquele momento Iluminados, onde eu vi que pessoas que nunca tinham me visto cantar, me viram cantar no Domingão do Faustão, né? Na Rede Globo. Global. Pois é, então assim, na Globo. Então eu lembro da primeira vez que foi quando aconteceu o programa, que eu parei, eu disse, meu Deus. Sabe quando a gente tá em casa, gente? E aí vocês que estão em casa, e aí vocês pensam, ai meu Deus, eu queria estar lá na Bananados. E de repente você chega aqui, aí você diz, meu Deus, é tudo de verdade, como é tudo lindo, sabe? Realmente, parabéns, a decoração tá linda. E lá na Globo foi desse jeito. E eu cheguei assim, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui. Eu vi na televisão, sabe? E aí, só que ali naquele momento, mesmo sendo esse divisor de águas, aquela Dani Tímida, ela chegou e foi pesado. Porque ali era coisa, né? Era uma experiência única da minha vida. E eu precisei extremamente profissional e cada um com seus monstros que lutem contra eles, né? Então, e aí, a primeira semana foi um pouco difícil, a segunda já foi um pouco melhor, e a terceira, e aí eu fui me fortalecendo, e aí foi todo aquele envolvimento aqui da nossa região. Hoje eu sou conhecida como Dani Xavier, a Iluminada, né? Por conta do quadro Iluminados, e eu me sinto realmente assim, iluminada. E foi quando surgiu a Dani Xavier, porque quando chegou lá, perguntaram, como é que a gente vai colocar aqui seu nome? Aí eu, Sandra Daniela não. Daniela não. Dani, não, só Dani não. Dani Xavier. Então foi ali que surgiu a Dani Xavier. Foi bem assim, eu tive que decidir, então surgiu a Dani Xavier. Foi quando nasceu essa Dani Xavier, que não tinha uma carreira solo, né? Sempre vinha de outros projetos, de outras pessoas, mas naquele momento foi ali que foi consolidada a minha carreira solo, né? Era ali onde estava o meu nome, a minha imagem, e eu estava ali por mim, Era você né? por você. Eu por mim.
E ali eu enfrentei muita coisa. Ela por ela lá e Dona Joana por todo mundo Todo aqui, mundo aqui. organizando carreata e tudo mais. E Dona Joana era... Pois é, e aí todo mundo se envolveu. Foi muito bacana isso, porque eu sempre falo que nesse meu meio artístico, eu sempre fui para todos os lugares, eu sempre fui só. Não por não ter o apoio da minha família, não, mas às vezes o trabalho, né, meu irmão trabalhando, a família trabalhando. Então, essa vida noturna, ela é bem complicada realmente. Às vezes a gente ganha e às vezes a gente perde. E na maioria das vezes eu estava sozinha. Então, nesse momento do Iluminados, que eu vi todo mundo se mobilizando, né? Todo mundo fazendo carreata, era carro de som, era rádio, era TV. Quando eu recebi uma imagem da minha mãe dando entrevista, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção dos gritos que eu dava lá sozinha. E Jardson dentro de uma secretaria. Meu Deus, olha que povo besta. Essa menina não... Desse jeito. Essa menina não era ninguém aqui, agora apareceu na Globo, vai estar esse povo besta agora fazendo essa arruma de carreata. Pra que isso, hein? Não podia ter dado valor a ela quando ela tava começando? Mas sabe o que é que eu acho também, Jarderson? E assim, isso fica bem interessante hoje, passado esses anos, passado todo esse tempo, de que realmente naquele momento muitas pessoas conseguiram se enxergar naquela menina que saiu de Solânia, que estava de repente em um dia trabalhando em um escritório, de repente ela foi lá e foi em busca do sonho dela. Então eu acho que todo aquele envolvimento de todo mundo, além de ser uma pessoa da nossa região, eu ouvi muitos relatos de pessoas assim, eu me espelhei em você, eu pensei em desistir do meu curso, sei lá, e de repente quando eu vi que você estava ali lutando, porque foi muito difícil, gente, não foi uma competição fácil. Eu sempre falo assim de um reality show musical, aquilo ali foi muito. Eu paro e digo, meu Deus, eu nem acredito que eu vivi aquilo. Por uma questão de dificuldade, realmente, assim, musical, assim, questão de tons, de músicas que eu não conhecia. A gente não é porque eu sou cantora que eu sou obrigada a conhecer todas as músicas, exatamente, né? Então, assim, foi realmente um momento bem complexo, assim, eu sempre falo, foi uma experiência profissional, espiritual, pessoal, foi tudo algo. Mas assim, foi tudo realmente assim, muito intenso. Na verdade, Dani Xavier é uma pessoa muito intensa. E isso é bom e às vezes isso é ruim. Né? Acaba sendo ruim, porque às vezes você desconcentra. Então, eu aprendi muito lá tentando equilibrar as emoções, né? Porque era ao vivo. E eu sempre pedi assim... Meu Deus, eu nunca pedi pra ganhar o programa, acho que foi uma das falhas. Eu sempre pedi assim, meu Deus, Senhor, faça com que eu não passe nenhuma vergonha. Assim, imagina cair ao vivo. Olha o que ela fez. Não, é porque assim, era tão louca, foi uma experiência tão louca. Hoje, pra mim, hoje seria algo mais, entre aspas, assim, acho que mais controlável, né? Mas naquele momento que eu olhava e eu fazendo de conta que tava tudo certo, mas não tava, gente. E eu até trago uma reflexão de um momento que eu passei lá, com uma das coaches, que ela olhou pra mim e falou assim, Dani, acredita em você. Você tem grande potencial. Então, assim, só que você só precisa equilibrar um pouco mais. Aí eu sempre muito atenciosa. Tá certo. Aí ela fez, você já viu um cisne no lago? Aí eu, já, em televisão, pessoalmente, eu bem sincera. Pessoalmente, não. Mas eu já vi em filme. É lindo, né? Eu disse, é maravilhoso. Acho lindo. Ela me falou, pois é, o cisne lá no lago, ele tá pleno. Mas você já parou pra pensar como é que tá as patinhas dele lá dentro pra poder se equilibrar? Então, assim, ninguém precisa enxergar isso. E aquilo fez assim na minha mente. Eu digo, Então, até hoje, eu levo essa reflexão, porque realmente, assim, às vezes tem uns perrengues que a gente passa que as pessoas não precisam saber, né? Então, tem muita gente que sobe em palco cheio de angústia, cheio de muita dor, mas sobe, vai lá e segue na missão, porque ninguém precisa, você tá ali, né, transmitindo. E isso em todas as profissões, né? Sim. Eu chegava, às vezes, de um dos meus trabalhos em casa morto, destruído. E aí, tomava um banho, botava uma roupinha e ia embora da aula. Quando eu chegava na sala de aula, eu não sei que energia era aquela que vinha, né? Os meus alunos não sabiam que eu tinha passado o dia inteiro. E quando eu voltava para casa, era outra pessoa que tinha vindo. Não era aquele Jardson que foi, né? Então, assim, muito bacana quando você fala isso, né? Ninguém precisa saber dos perrengues que a gente passa. Mas o que importa mesmo é aquele resultado final. E o resultado final do Iluminados foi muito bacana, né? Aquilo te deu uma projeção muito grande. E eu espero que venha mais coisas que te dê uma projeção ainda maior
mais do que você já está tendo, né? E, inclusive, você já tem participado de muitos festivais. O último, se eu não me engano, foi um festival paraibano com a música Lama Negra, não é isso? Isso mesmo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência desse último e, lógico, você já participou de outros, né? Pois é, então, depois que eu fui pro Iluminados, aí veio eu disse, não, a gente pode um pouco mais. Então, eu também falo para você que está aí em casa, que está nos assistindo, acredite em você. Você sempre pode um pouco mais, sabe? Então, é preciso que a gente acredite. E aí, quando eu voltei do Iluminados, foi quando eu tive conhecimento do Festival de Música da Paraíba, que é um festival que acontece todos os anos aqui. E a primeira inscrição que foi feita... E outra coisa, viu, gente? Não desista. Quando eu digo não desiste da primeira vez nem da segunda, não. Vai insistindo, vai persistindo, que uma hora a coisa acontece, né? Então, eu vivo de persistência, por acreditar em mim. Então, quando eu voltei do Iluminados, eu tive conhecimento do Festival de Música da Paraíba. Nesse ano, a homenageada foi Zabé da Louca, e aí foi quando surgiu o meu primeiro single, que foi a música Paraibana. Que então, eu escuto muito. Eu sou suspeita, porque eu sei que Jardim escuta mesmo, viu? Então, assim, a música Paraibana, ela chegou pra mim como um presente, mas para defender no Festival de Música da Paraíba. Então, eu em contato com Arthur Neto, de Guarabira, beijo pra ele também. E aí eu falei, Arthur, tá acontecendo o Festival de Música da Paraíba, e você que é compositor, eu não sou compositora, eu sou intérprete. Aí eu disse, você que é compositor, tem belíssimas canções, escreve uma música. Aí ele fez, como assim? Aí eu fui explicar, ele fez, tá certo. Então eu vou fazer uma música, mas quem vai interpretar é você. Aí eu, como assim? Eu? Aí ele fez, é você. Aí eu disse, aquela história, tá, eu não sei não, mas eu vou. E aí ele começou a desenhar a música. E aí ele disse, Dani, como é que você se sente? Aí eu sou moça, menina, mulher, tenho muita fé, tenho muita gana e tal, não sei o que. Aí ele criou o refrão. Aí eu disse, não sou paraibana, mas me sinto paraibana. Aí, sou paraibana, sou moça, menina, mulher, com fé e gana. Aí eu, meu Deus, já fui gostando. Então ele desenhou toda a música, fez toda a música, e aí nós inscrevemos a música no festival. Nesse primeiro que eu participei, né, que seria para participar. Nós não passamos. Então, não fui para audição. Então, eu peguei a música, eu gostei da música. Inclusive, eu disse, Arthur, coloca um poema, eu amo poema. Aí ele colocou no meio da música, eu sou Paraíba, a fé e a gana, a alma que canta a alegria e a dor. Eu sou a arte, o suor, a magia. Eu sou a flor, o amor, a poesia, mulher, macho, sim, senhor. Aí eu, meu Deus, é isso. Então eu foi realmente um presente. Aí eu disse, Arthur, posso gravar? Ele fez, pode. Então eu levei lá em Jeremias Félix, nós gravamos a música e fizemos aí um clipe. E assim vai. Ano passado, pós-pandemia, né? Então, em contato com o Kelson também. Porque os vínculos, assim, as bandas acabaram, mas os vínculos continuaram. E a amizade, projetos, enfim. Nós cantamos aí em São João, em Caminhos do Frio, e sempre trazendo música. E aí surgiu também a questão do Festival de Música da Paraíba, que foi nesse período de pandemia, né? Pós-pandemia não, foi no período realmente da pandemia ainda. E aí nós conhecemos, na verdade, Kelson conhecia já um compositor chamado Bruno Cole, que ele é lá de Santa Catarina, mandar beijo também pra ele. E aí ele fez, eu tenho uma música. Aí disse o nome da música, Lama Negra e tal. Agora, aí Kelson disse, Dani, tu tem coragem de cantar? Eu disse, tenho, lógico, como meu nome é coragem, meu filho. Meu nome é coragem. Tô com medo, mas vou com medo assim mesmo, né? Então, assim, nós pegamos a música e mandamos, né? Fizemos a inscrição e aí a música passou. Menina, que alegria, que felicidade. Porque, assim, para nós, artistas desse ramo musical, o Festival de Música da Paraíba, né? Que é algo nosso, é algo muito forte. É um reconhecimento. É um reconhecimento, assim. E uma projeção também, né? Exato. E aí, nós mandamos a música, então tem todo um processo. E aí eu fui defender a música, fui pra semifinal. Não ganhei o festival, mas foi uma experiência também muito única. É algo que... Uma coisa é você cantar, sei lá, em um evento, em um barzinho, em um show, e outra coisa é você cantar e ser avaliado. Aí é outra coisa, viu? Outra história. É outra história. Então, assim, foi realmente assim, uma experiência bem, bem bacana. E só quero que venham mais aí, mais experiências. Então, Dani, quando você percebeu que a música seria seu principal trabalho?
Então, menina, foi uma decisão bem difícil, na verdade. Até hoje eu acho que ainda não é só a música, né? Porque realmente viver de música é bem difícil. E eu sempre conciliei a música com outros trabalhos privados, né? Então, assim, eu sou formada em administração e aí trabalhava na área jurídica, enfim, era nada a ver, né, os setores, mas sempre conciliando a música. Quando aconteceu o Iluminados, quando eu voltei do Iluminados, então eu senti realmente a necessidade de sair do trabalho por conta de tudo, estava no auge de tudo, eu disse, não, preciso viver esse momento. Vivi durante 1 ano só, porque realmente a questão financeira a gente sabe que pesa. É lindo e maravilhoso, mas a gente precisa pagar as contas, né? Então, foi algo realmente bem complicado. Depois eu voltei para o mesmo trabalho, só que em outra cidade, para a mesma empresa, na verdade. E aí, com a pandemia, foi quando eu acabei voltando para Solânia. E aí aconteceu a questão da internet. E aí eu fui vislumbrando e fui realmente entrando nesse espaço também de internet, pegando esse gancho, que é um canal maravilhoso, né? Que tá aí uma ferramenta para a gente poder explorar. E aí foi justamente nesse período da pandemia, ou seja, não faz tanto tempo não, tá? Então foi no período da pandemia que eu disse, não, peraí, calma, eu consigo conciliar hoje administrando, sendo empreendedora, tanto da internet quanto com a música. Então eu acredito que foi da pandemia realmente para cá, foi quando eu percebi que as portas se abriram mais, né? E eu quero que abram cada vez mais, porque realmente sempre conciliando. Então hoje eu trabalho tanto com música quanto com internet. E quando eu falo trabalho com música, não é só show, que às vezes as pessoas veem só a questão de show. Não é só show. Então hoje eu trabalho em estúdio, lá com meu amigo Jeremias, a gente grava muitos vocais pra fora. Então, assim, graças a Deus sempre tem trabalhos, né? Então, uma vinheta, um spot. Então, eu também acabei me tornando apresentadora, né? Então, eu tenho um programa na rádio. Então, você acaba conciliando, mas eu sempre falo, hoje eu não vivo da música, mas tudo que eu vivo é por conta da música. Muito bacana. E quando você fala que precisa pagar as contas e a carreira musical, às vezes, ela talvez possa não trazer tanto retorno financeiro quanto a gente acredita que trará naquele primeiro momento, né? Pegando esse gancho, eu queria saber se, além desse, existem alguns outros percalços por que você passou ao longo dessa sua carreira musical. Sempre tem, né? Sempre tem. Então. Sempre tem, porque realmente, assim, como eu já falei, assim, é algo muito difícil. Principalmente quando é você que acredita em você, né? Então, assim, tem as pessoas, tem os amigos, tem muita gente que, não desiste, vai, mas assim, quando você, no fundo, é você realmente por você. Então, a questão das dificuldades de você conseguir evento, né? Então, hoje eu sou minha própria empresária. Então, assim, eu fecho evento, eu organizo os músicos, eu organizo o repertório, eu organizo toda a estadia de músico, alimentação, tudo eu tento administrar. Então, quando eu subo no palco, eu já subo... Meu Deus do céu, mas o que você falou. Muito pesado. O que você falou. Quando eu subo no palco, eu não sei nem o que acontece. Por isso que eu digo assim, é missão. Porque ali eu tô com a missão de realmente levar alegria para as pessoas, levar a minha música, transmitir através da minha alma, da minha voz. Mas por trás dos bastidores, que eu sempre mostro, inclusive, se tornou uma marca registrada. Então, assim, vou fazer alguma coisa, então eu já mostro os bastidores. Porque realmente tem tudo isso. Então, de pegar música, de colocar dentro do carro, de pegar tudo. Então, assim, tem toda essa dificuldade. De ser motorista, de ser road. Meu Deus. Se vira nos 30. Mas aí... E todo mundo acha que é aquele glamour, né? A Dani tá lá no palco, não sabe tudo que foi passado ali antes. E outra que ainda tem a questão, né? É o que eu falei. Ninguém precisa saber, não. Mas lá no palco você tem que estar... assiste, né? Então, plena. Por dentro, só Jesus é que sabe, mas por fora você tem que estar bem, porque realmente é o seu trabalho. É igual qualquer pessoa que vai trabalhar em qualquer ambiente, independente do que você passe para chegar até o trabalho, mas quando você vai atender ali um cliente, você tem que atender ele bem. Então, eu me coloco também nessa posição, mas existe... Sim, muitas dificuldades, desde a parte do contrato, da negociação, ai meu Deus do céu, que é muito complicado, né? Então, toda essa parte aí que você tem que eu, na verdade, tenho que me virar é bem complexo, né? Mas aí é como eu falei, vem uma força maior e aí a gente vai seguindo. É porque, na verdade, a Dani Xavier não tá fazendo o papel apenas de cantora, né? Tá fazendo todo um trabalho que uma equipe inteira faria por trás. Então, assim, se torna mais
é pesado, mais pesada a carga, e você acaba tendo muitas funções para fazer. Então, na hora do show, ainda bem que o cisne brota ali e sai aquela maravilha que ninguém sabe o que está por trás. Mas, assim, é muito pesado, né? Então, são percalços muito fato mesmo que você vai tendo ao longo da sua carreira. E que bom que você está conseguindo driblar tudo isso e chegar lá no palco belíssima, né? Mas eu sempre falo assim, que também pra gente. tem toda essa questão dessa dificuldade, tá, gente? Mas não é só dificuldade, não. A gente acaba fazendo tudo com muita alegria, sabe? Colocando isso... Já foi mais pesado. Lá no início, quando eu não sabia bem como fazer as coisas, então eu ficava muito perdida. Não é que eu saiba, não, mas hoje eu consigo administrar um pouco mais. Preciso sempre de ajuda, né? Dos meus. Às vezes tem, às vezes não tem. Por que você não terceiriza? Porque financeiramente não compensa. Exato. Então a gente precisa administrar realmente isso, né? É aquela coisa, você não vai gastar mais do que o que você recebe. Então tem muito isso, tem essa questão dessa dificuldade em relação a tudo isso, né? Porque, inclusive, em cidade pequena, igual nós estamos, para viver de música, realmente você tem que ir driblando de alguma forma, né? Então, você não tem condições de realmente contratar um empresário. Verdade. E ainda tem a outra situação, Jardison, da questão dos próprios profissionais, de qualquer área. Então, ou seja, se eu tenho o meu valor, vai ter fulano, ciclano ali que vai colocar o valor bem abaixo para poder entrar. Então, assim, tem muito disso. Assim, então, aí onde vem a questão da sua própria valorização. Quanto você acha que você vale? Quanto vale o seu trabalho, né? Também tem muito disso. Então, às vezes, será que você merece se desvalorizar tanto? Exato. Inclusive, assim, eu queria até dizer isso para quem está nos assistindo, né, que as pessoas, principalmente do poder público, eu não falo nem tanto do poder privado, o poder público precisa valorizar mais os artistas da terra. Não é a valorização, minha gente, não é só chamando o artista para se apresentar, não. É valorizar financeiramente também, porque eles precisam pagar músicos, eles precisam pagar muitas coisas. Então, principalmente o poder público, eu falo isso, pessoal, porque eu já trabalhei nessa área, né, fiz parte de uma Secretaria de Cultura e Turismo, e a gente sabe que o artista da terra ele recebe muito menos que um artista que vem de fora, por exemplo. O artista de fora ele tem muitos custos, mas o artista da terra também tem. Então, quando você precisa contratar um músico, tá saindo do seu bolso aquele valor. E eu ainda falo até mais, sabe, Jardim? Eu tenho tentado levar um pouco mais disso para as pessoas. Gente, na minha concepção, tá? Quando falo em artista da terra, é algo muito bom, mas é o artista da terra, mas sempre traz uma visão diminutiva. Exato. Nós somos artistas. E ponto. Artistas. A diferença é que a gente mora aqui na nossa região, né? É da região e tal. Mas a questão da valorização, quando você fala, realmente deveria ser assim, né? Porque o mesmo palco que aquela banda, aquele cantor está ali, o que tem mais respaldo está ali, foi o mesmo palco que eu cantei, é o mesmo palco que qualquer outra pessoa pode cantar. Então a valorização vem daí. Só que a diferença é, nós, enquanto artistas, que não temos ainda uma repercussão maior, o que a gente quer realmente é mostrar o nosso trabalho. Exato. Então, por muitas vezes, a gente acaba indo, né, participando, seja de qualquer lugar, de qualquer evento, às vezes, por muitas vezes é para poder estar, né, para que a gente possa realmente mostrar a nossa arte. Ótimo. Todo mundo começa de baixo. É porque geralmente essa é a cultura errada que algumas pessoas têm, até mesmo aqui da nossa cidade, em querer dar mais atenção, mais valor a pessoas de fora do que o pessoal daqui. Esquecendo que todo mundo precisa desse apoio para poder crescer e ficar igual os demais, né? Verdade. Mas isso acontece em todo lugar, tá, Dana? Graças a Deus que aqui na nossa região, assim, o espaço vem acontecendo, né? Bom. Que bom que vem acontecendo essa questão do espaço, de poder participar, enfim. Mas essa problemática, ela é geral. E já pegando, já nessa linha aí do que a gente tava falando, o que te motiva a seguir com a música, a não desistir? Diante de tudo isso que você falou. Primeiramente, assim, não desistir, porque eu acredito na missão. Eu acredito que existe algo além, sabe? Eu acredito muito nos propósitos que Deus tem, sabe? Assim, eu já vi... já testemunhei várias situações das pessoas. Eu passei por uma situação que foi muito, muito... Vou até compartilhar isso porque foi muito forte. Assim que eu cheguei do programa, eu tinha a noção dessa questão da música por conta das serenatas, o quanto a gente emocionava. Então, eu disse, meu Deus, isso é muito massa, sabe assim... cantar o amor, seja ele como for, independente de cor, de raça, de gênero, de qualquer... Então, assim, você cantar
ao amor, para o amor, né? Então, isso sempre foi muito forte. E quando eu voltei do Iluminados, foi quando eu percebi que a questão da nossa voz, ela é muito forte, né? Então, a minha voz naquele momento foi muito forte. E eu recebi um testemunho de uma pessoa que chegou um áudio para mim dizendo assim, Dani, tem uma pessoa que gosta muito de você, mas não lhe conhece, lhe ouviu no Iluminados, tal, torceu muito por você. Eu digo, que legal. Muitas pessoas torceram, né, por mim, oraram por mim, pessoas que eu nem conhecia. Então, já aproveito esse espaço também para agradecer, porque foi aquele momento único. Só que essa situação em especial, essa pessoa não enxergava, né? Então, ele não enxergava a tempos, ele foi perdendo a visão e ficou cego. E aí, a história, né, já me prendeu. Aí eu disse, vou conhecer. Já quero lhe conhecer. Peguei o endereço, fui na casa dessa pessoa. Quando eu cheguei na porta da casa dessa pessoa, que bati palma, disse, de casa. Quando eu falei, de casa, ele já vinha, era um senhor, e disse, Dani Xavier, não acredito. Sério. Isso foi muito forte pra mim. Ele disse, Dani Xavier, não acredito. Eu disse, meu Deus do céu, sabe? Então, assim, são esses detalhes que fazem com que eu persista. E quando eu entrei e comecei a conversar, ele me falou uma coisa que foi muito forte. Aquilo aquece meu coração. Todas as vezes que eu penso assim, quando eu desanimo, quando eu me sinto só, ele falou assim, Dani, eu queria lhe agradecer. Porque hoje eu não consigo lhe enxergar, eu não sei como você é. Eu não consigo lhe enxergar com os meus olhos, mas eu consigo lhe sentir através do meu coração. Forte, e isso foi muito forte para mim. Então, ouvindo isso e muitos outros testemunhos, é que me fortalece cada vez mais, é o que traz mais força. Então, eu volto a dizer, todas as vezes que eu penso que dá aquela desanimada, que sempre acontece, tá, gente? Não é mil maravilhas, não. Às vezes a gente fica desanimado. A gente é humano, né? Parte desse princípio. Somos humanos. Tem hora que a energia tá lá em cima, vamos pra cima, e tem hora que a energia tá, vamos pra cima, né? Mas vamos! Estamos é bem indo, assim, mas estamos indo. Então, quando eu pego isso, quando eu pego essas situações, sabe, de pessoas, Dani, eu fiquei tão emocionada, então eu canto em casamento, Dani, porque sua voz, porque Deus, porque eu me senti tocada, sabe, então assim, não só através da música, através do que você fala, então isso é muito forte pra mim, e faz com que realmente eu não desista, independente de qualquer coisa. Entendi. Muito bacana, né? Eu fiquei emocionado com essa história. E assim, eu sempre me emociono com as histórias que Dani conta, né? Ela tá contando só um pouquinho pra vocês aqui hoje. Ela tem muito mais coisa pra falar, mas se a gente fosse falar tudo aqui, a gente ia passar a noite inteira. E Dani ainda tinha muita coisa pra falar pra gente. Dani, muito bacana tudo que você falou, né? E com tudo isso que vem acontecendo na sua carreira, né? Vários singles maravilhosos que você vem lançando. Paraibana, tu já agradeceu a Deus hoje. Esse novo... A Razão e o Coração, eu tô esquecendo o nome da música. Mas o que você tem preparado para o futuro na carreira musical, né? Você tem algum novo single já aí na manga? Alguma outra produção? Nos diga aí o que você tem reservado para nós no futuro. Então, em relação ao... Hoje, inclusive, me perguntaram, Dani, o que é que você pensa daqui 1 ano, 2 anos? Aí eu parei assim, meu Deus do céu. Sabe? Deu aquele susto, porque antes da pandemia eu projetava muitas coisas. E aí veio a pandemia, mexeu realmente com todo mundo, na verdade. E eu acho que todo mundo tá voltando a fazer planos agora. Né? Então, assim, artisticamente, Dani Xavier lançou Paraibana, depois lançou Tu Já Agradeceu a Deus Hoje, que é uma música que foi lançada realmente no período da pandemia, um momento pra gente poder refletir cada vez mais, composição de Kels e tal. Lançamos agora há pouco. Eu sempre falo lançamos, porque assim, eu sei que fui eu que lancei, mas é porque tem a energia de todo mundo. Aí eu digo, lançamos, é nosso, né? E eu sempre, além de lançar a música, eu venho também com essa proposta de fazer os clipes, né? Então, assim, não são muitas as composições, muitos singles, mas assim, o que eu tenho, eu sempre digo, eu queria fazer a produção de Paraibana, eu imaginei, e aí o pessoal da Ilha Produtora lá de Guarabira entrou na minha onda e nós fizemos. Tu já agradeceu a Deus hoje? Eu disse, eu queria fazer um clipe super simples. E aí Lucas Monteiro, meu amigo, manda beijo também pra eles. Que tá nos auxiliando aqui também. Pois é, então um beijo pra ele, fantástico. E aí ele também me ajudou e nós fizemos o clipe de Tu Já Agradeceu a Deus Hoje. Né? Então, Paraibana fizemos em alguns lugares, Tu Já Agradeceu a Deus Hoje foi em Solânia, e aí esse novo single que lançamos mês passado, A Razão e o Coração, que é a composição de Kelson Keys e Bruno Cole, né? Que é lá do festival, e
A música, eu sou suspeita a falar. Gravamos também um clipe, inclusive aqui em Bananeiras. Eu aproveitei toda a estrutura, né, minha gente? Porque a situação... Então, assim, a praça linda, então nós aproveitamos. E então tô nesse processo aí de lançamento, né? Fazendo a divulgação, porque tem isso também, tá, já? Tem tudo isso. Então, você tem que pensar em tudo, mas você tem que estar lançando. Então, tem a questão da internet que me ajuda bastante. E os próximos planos, estamos seguindo aí. Eu acredito que Deus tem está reservando muita coisa boa. Algumas perguntas que às vezes eu fico esperando respostas. Tenho sim um single que tá na manga, né? Mas é uma proposta para ser lançada, acredito que no final do ano ainda, porque vem uma proposta mais verão, e, né? Então agora nós estamos no inverno, então eu vou muito para essa linha. Ah, Dani, mas qual é o seu estilo musical? Gente, eu canto de tudo um pouco, né? Então, é de tudo um pouco. Então tem paraibana que vem numa pegada bem tropical, bem Paraíba, aí vem, tu já agradeceu a Deus hoje, um shot, aí vem A Razão e o Coração também. E esse próximo é uma pegada mais axé. Tem música romântica que a gente pretende também lançar. Então, mas sempre assim, eu quero lançar a música, eu já penso na história da música. Aí tem que fazer um clipe, né? Porque aí é onde entra a Dani Xavier também, influencer, né? Que a internet, o Instagram, enfim, o YouTube vem nos ajudando também em relação a isso. Mas creio que os projetos que Deus tem reservado, Jarderson, eu quero compartilhar muita coisa boa com vocês, se Deus quiser. Amém. Vamos esperar, porque, olha, são singles sempre babado. Vou usar a palavra babado. Muito bom. Então, Dani, já pegando carona nesse de influência que você falou, como a carreira musical te levou a influenciar as pessoas? Então, acredito que através das letras das músicas, através das melodias. Então, eu sempre falo que a questão da música, ela vem me dando esse suporte em todas as áreas. Seja como influencer, seja como apresentadora. Teve um tempo que eu lancei, junto com um amigo lá de Guarabira, um projeto que era um projeto de poemas, que eu quero também, isso aí tá nos meus planos, tá? Reativá-lo, né, realmente, porque eu amo poemas. Então, fazer os vídeos de poemas, eu tava achando super bacana, mas aí na correria você vai se desprendendo de algumas coisas, mas eu acredito que através das letras, acredito que através das melodias, sabe, através da forma, porque eu também falo muito sobre a questão você é única, você é único, eu sou única, então assim, por mais que eu tente imitar alguém, eu não vou conseguir, gente. Então assim, desde o início, aí saiu uma coisa que a Dani lá do início, ela sempre teve, às vezes eu lembro que eu ia cantar nas bandas, aí falava assim, porque a cantora fulana de tal canta assim. Eu dizia, então chame ela. Né? Mas é bem eu assim sou mesmo. eu. Então, assim, eu tento trazer... Eu escuto uma música, eu tento dar a minha cara para aquela música. Às vezes são cover e tal. Então, mas é minha versão. É a forma que eu enxergo aquela música. Então, eu acredito que através disso aí a gente vai influenciando as pessoas. E aí, pegando o gancho, chegou a parte da internet para ajudar ainda mais. Então, às vezes, sei lá, de manhã eu acordo, vou lá e faço um story e canto alguma coisa. Através daquilo ali, sei lá, de repente alguém pode estar precisando ouvir aquela palavra. Né? Então, tem muito disso. Uma coisa acaba engajando sempre a outra. Eu sempre falo, não é só a música, mas é sempre por conta da música. A influência digital hoje, ela é o carro-chefe de muita gente, né? E que bom que está acontecendo, porque alavanca outras carreiras também. A influência digital tem alavancado, de certa forma, a sua carreira musical, né? E eu queria saber de você, como é que você lida com tudo isso? São duas carreiras para você administrar, né? Porque você trabalha fazendo muitos trabalhos como influenciadora digital e realmente realmente influencia muita gente, né? Então, eu queria saber como é que você lida com duas carreiras, né? É uma Dani Xavier aí muito polivalente para dar conta de tudo. Me diga aí como é que você faz. Eu sempre falo, assim, como é que eu lido com as carreiras? Correndo, minha gente. Tentando administrar realmente tudo, porque tem essa questão musical. Então, quando tem os eventos final de semana, eu sempre procuro a questão aí entra a Dani administradora, né? Então, assim, eu sempre procuro organizar tudo. Quando chega período festivo, sei lá, São João, que eu sei que vai ter uma demanda um pouco maior, eu tento projetar planilha para ver quem serão os músicos, o quanto eu vou, a questão de custo, né, o quanto eu vou investir, enfim, tudo isso eu tenho que pensar, porque não é só receber o dinheiro, pagar o cachê, sobrou quanto. Não, a gente precisa, então eu sempre passo isso até para os meus colegas da área, gente, quantos músicos aí estão me assistindo? E eu sempre pergunto, você tem a sua planilha, você sabe quanto é que você está recebendo mensalmente?
Porque a gente sabe que música é ótimo, maravilhoso, mas assim, a gente precisa também ter como profissão. Então eu costumo administrar. Então, num período de final de semana, que eu sei que eu vou ter muitos eventos, eu já diminuo a questão das influências, das minhas visitas, das parcerias. Então, no final de semana que não tem, então eu vou para parceria. É a questão do trabalho mesmo como influência, né? Então, é sempre administrando. E como eu falei, ainda entrei numa outra área, que é a questão da rádio também. Estamos aí com um programa e vem uma proposta também super bacana que a gente acaba conciliando. Eu sempre falo que tem tempo para tudo. Todo mundo fica, Dani, como é que você consegue? Ainda vai pra academia, ainda vai não sei o quê, tá não sei aonde, vai não sei o quê. Gente, quando você quer, aí vem a questão do que. Aí vem uma outra coisa que é o que também eu venho falando ultimamente demais. Eu tenho que fazer ou eu quero fazer. Né? Então, quando você coloca essa obrigação, eu tenho que fazer, se torna um fardo. Agora, a partir do momento que você diz, não, eu quero fazer. Né? Então, eu quero fazer, então você vai com tudo, você administra, você consegue um tempo. Hoje eu não consegui ir pra academia. Ontem também não, mas amanhã eu vou. Se eu não conseguir, sem culpa, eu vou em outro horário, sabe? Se eu não consigo... Então, assim, é meio que tentando conciliar. E como eu não gosto muito da rotina, eu sou aquela que não sou muito metódica não, tá? Então, eu sei que todo mundo precisa ter a sua rotina, mas também a gente pode quebrar um pouquinho. Então, eu acabo administrando dessa forma. Sempre conciliando horários, agenda, organizando direitinho e assim vai. Muito bacana. Inclusive, assim, essas duas carreiras que a gente citou aqui, né, que eu citei, elas são carreiras que você basicamente faz sozinha. Mas aí você tem esse projeto na rádio com mais pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, qual o dia que vai ao ar. Fala um pouquinho desse projeto pra gente, por favor. Então, o projeto surgiu realmente com essa proposta de alcançar mais vidas, né, mais corações. Inclusive, nós demos até uma pausa agora, porque nós pensamos em repaginá-lo, né, e é uma proposta bem bacana, né, onde a gente traz temas voltados para o público feminino, mas sempre com a participação também do público masculino. E aí a gente traz vários temas e vai comentando sobre esses temas, trazendo profissionais. Então a gente sabe que tem muitas pessoas que passam por determinados problemas e às vezes você não consegue a solução. E às vezes nenhuma conversa, em um bate-papo, né, mais informal, você consegue entender melhor. Então foi realmente uma proposta de poder chegar à sociedade, de poder ser um serviço social realmente, né? Então a gente acaba trazendo os profissionais e debatendo temas. E o programa é Elas na Correio, e a gente estávamos sempre às terças-feiras, mas como eu falei, demos uma pausa agora para voltar com uma nova roupagem, né? Então a gente vem aí um projeto bem bacana, se Deus quiser. Muito bacana. Inclusive é bom você falar, né, que deu essa pausa, porque aí as pessoas, aquelas que ainda não sabem, né, vão ficar informadas e já sabendo que elas vão voltar e vão voltar com tudo, se viu? Deus quiser, né? O que a gente pretende. E foi bem bacana essa conversa de hoje com Dani, assim como os demais também, porque a gente vê que são pessoas que realmente amam o que estão fazendo. Eu consigo ver, acredito que Jason também, quem está de casa e quem ele conhece também vê isso, porque não é simplesmente aquele fazer por fazer, você faz aquilo que você ama, a gente vê que realmente você está fazendo aquilo que você quer. Então isso é bem interessante. E também eu achei muito bonito a partir do reconhecimento dos seus colegas de trabalho, que você sempre dá ênfase. Eu quero agradecer, nós fazemos, todo mundo junto, isso é muito bacana, acho muito bonito. Então, Daiane, eu sempre falo que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, assim, a gente sempre precisa de alguém. Então, nós estamos aqui, mas tem a produção que está aí desenvolvendo tudo. Então, já pensou aqui, então a gente não consegue fazer nada sozinho. E eu sou alguém que sempre acredita assim, eu tô aqui, sei lá, vou cantar. Mas vai ter momento que eu vou aparecer, vai ter momento que a banda vai aparecer, vai ter momento que a iluminação... Gente, todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa aparecer, a gente precisa estar juntos, né? Então, eu sempre me preocupo muito com isso. Quando eu gravei o meu primeiro clipe, por incrível que pareça, gente, foi quase 1 ano a produção do clipe paraibana. Primeiro porque eu tava sozinha pra arcar com tudo. E outra porque eu queria pessoas no clipe. Então, se você ainda não viu aí o clipe Paraibana, vai lá no canal do YouTube, Dani Xavier, tá lá, Paraibana, porque é uma proposta bem bacana. E eu queria, foi algo assim que eu idealizei. Os outros foi mais tranquilo, mas o clipe Paraibana, que eu espero em Deus que um dia tenha uma repercussão maior e um reconhecimento maior. Eu sei que é a nível Paraíba, né, porque é bem taxativo isso.
até pelo nome da música, mas assim, eu quero muito que se tenha esse reconhecimento. As coisas vão acontecendo. Vão Paraibana acontecendo. assim, me conquistou de verdade. E muitas das visualizações que tem lá, pode ter certeza que já soltaram. Que bom, que bom. Ó, Graças meu Spotify tá lá salvo, as 3, né? Inclusive A Razão e o Coração, que agora eu decorei. Pelo amor de Deus, A Razão e o Coração é uma música que pega a gente demais. Ó, essa música, e assim, eu até me emociono, porque essa música, ela caiu num momento muito forte da minha vida. Porque a música fala assim, fala justamente sobre a questão das batalhas. Tô tentando escolher minhas batalhas, e mesmo assim, na hora de falar, tudo aquilo que eu sinto, a voz me falha. O espelho insiste em me cobrar. Quantas vezes a gente não passa pelas batalhas, e aí a gente se cobra, e a gente se olha no espelho, sabe? Então tem muito disso. E tem a questão de enfrentar os medos, de encarar os medos. Então a música, essa música, A Razão e o Coração, fala realmente sobre Dante Xavier. Né? Então a música ela foi pensada realmente, então Bruno Cole e Kelson Keys, Kelson me conhece e tal, e ele foi traçando algumas coisas relacionadas à questão profissional também, às dificuldades, o quanto se enfrenta e tal, e que no final, até tem uma parte que diz assim, mas é o amor que me põe no lugar, larguei de mão e o coração. Então, assim, é uma música que, para esse momento agora, essa fase da Dani Xavier de transição, eu acredito que a gente está sempre, né, se moldando, sempre aprendendo. Então, para esse momento, todas as vezes, até quando eu escuto, eu fico emocionada, porque eu digo, meu Deus, que música linda. Como eu não sou compositora, então o fato de interpretar é sempre aquela coisa, ó, a música tá pronta, aí quando vai pra produção, que aí foi lá em Jeremias Félix, mandar um cheiro pra ele também, é fantástico, eu acredito que é um dos melhores aqui da Paraíba. Jeremias. Jeremias. Inclusive, temos aí muitos trabalhos também, estamos trabalhando aí em todo esse período. E aí a questão da sensibilidade, sabe? É quando você pega a sensibilidade da coisa. Acho que é igual um cozinheiro, um confeiteiro, que pega ali, você olha e você vai lá e faz com amor. Então, quando essa música chegou pra mim, é aquele processo de construção, né? É aquele processo de construção. E quando nós acabamos, eu disse, poxa vida, eu disse, não, tem que ter um clipe. E aí, quando eu pensei no clipe, e aí foi o que saiu, se você ainda não viu, vai lá e tá lá também, A Razão e o Coração, e tem também que já agradeceu a Deus hoje. Gente, e já vai no Spotify, já salva, já porque, salva. assim, vai né, no Instagram, então ouço diariamente, inclusive. Na verdade, A Razão e o Coração foi um grande presente de Bruno Cole e de Kelson para você, né? É a música sobre você, né? Os seus sentimentos, aquela coisa que te, sei lá, te faz se emocionar cada vez que você tem canta. uma parte que diz assim, a encarar os meus medos, me permitir, sem precisar me culpar. Olha isso. É Dani Xavier, minha gente, pelo amor de Deus. Porque assim, é encarando os medos sempre, e às vezes a gente se culpa, né, por tantas coisas. Eu não consegui isso aqui. Mas aí vem aquela coisa, o amor que nos põe no lugar, independente de qualquer coisa. Muito, muito bacana. Gente, o papo tá maravilhoso. A gente queria mais de Dani aqui, mas, né, a gente precisa encerrar por hoje, até para não ficar cansativo para vocês. É um prazer, Dani, te receber aqui, né? As pessoas verem essa energia maravilhosa, não só a energia dos palcos, mas a energia dos clipes e a energia da Dani Xavier em essência. Filha de Dona Joana, que eu vou citar aqui toda hora. Dona Joana maravilhosa, que devia estar aqui com a gente hoje, né? Então, assim, a gente te agradece demais por esse momento. Sei que foi pouco tempo para você falar da sua carreira, falar de toda a sua trajetória, mas eu espero que isso fique gravado nas mentes das pessoas, né? De toda a batalha que Dani Xavier vem traçando desde o início. E que bom que você esteve aqui conosco hoje, né, Dana? Muito obrigada por compartilhar com a gente essa sua trajetória e assim incentivar as pessoas a nunca desistirem, né? Como você sempre falou aí. Pois é, eu que agradeço, minha gente. Obrigada, Jarvis. Obrigada, Dayana. Obrigada a vocês aí que estão assistindo. E é isso, assim, que bom. Eu também estou extremamente feliz e acredito que a gente tem muito ainda a compartilhar, né, a seguir sempre em frente, sem desistir, com alegria, com amor, sempre, por mais que às vezes a energia baixe um pouco, mas assim, sempre indo para cima, né, acreditando realmente nos propósitos. Então, assim, para você que está em casa, Deus tem propósito na tua vida. Então, siga, sinta aí no seu coração e só vai. Às vezes com medo, mas vá. Tenha coragem, siga em frente. Sempre em frente. E eu agradeço de verdade, estou às ordens sempre. Muito, muito obrigado. Gente, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
E até a próxima semana, se Deus quiser.